Oi, gente, tudo bom? Hoje é a nossa primeira aula de bioquímica. O meu objetivo é trazer os conceitos básicos mesmo. O tema da aula de hoje é água, pH e solução tampão. Não sei se vou conseguir falar tudo em uma aula, mas eu vou tentar. E eu vou começar do básico, então se você já tem uma boa base, não tem necessidade de você assistir esse vídeo. Então bora pra matéria. Vou começar compartilhando a tela com vocês da minha tabelinha periódica. Porque sim, bioquímica, a gente estuda química. Oh, que descoberta. Meu Deus. Tá, vamos lá. Tabelita periódica. O que a gente precisa saber desta bonita? Primeiro de tudo é que tem alguns elementos que você vai ver muito nessa matéria. O primeiro deles é o hidrogênio, que comumente pode ser chamado de próton, porque normalmente ele é um H+, e aí as pessoas chamam ele de próton. Você vai ver muito o carbono, você vai ver muito oxigênio, vai ver enxofre, vai ver nitrogênio. Então, esses são alguns dos elementos que eu acho importante você lembrar. O que é importante sobre esses elementos? Antigamente, a tabela periódica ela era dividida em família A e B. A família 1A, ela era hidrogênio, berílio, pulava lá para o boro e fazia boro, carbono, nitrogênio. Só que ainda dá para distinguir mais ou menos. Por quê? Porque o grupo 1, que era 1A, e acredite, tem um porquê de eu estar falando isso para vocês. O grupo 1 era o grupo 1A. O grupo que é o 2 era o grupo 2A. Aí pulava lá para o que... Epa, nós. Pulava lá para o que hoje em dia é 13 no boro, que era 3A, 4A, nananana, até chegar no hélio, que era 8A. Beleza? Beleza. Por que essa informação é importante? Porque a gente vai saber o número de ligações que esses elementos fazem na última camada de valência. Ah, mas por que, do que, da onde, não interessa. Você tem que ser muito objetivo. Você tem muita matéria para você poder estudar. Então, nem tudo você vai saber o porquê. Você só precisa saber que aquilo é aquilo. Então, por hora, você tem que saber que esses elementos e a família fazem X número de ligações. Então, por exemplo, o hidrogênio, ele é família 1A. Então, quantas ligações ele faz na camada de valência? 1. Realmente você é um gênio. Então, toda vez que você for representar ele, você vai escrever H e uma bolinha do lado. A mesma coisa para os demais. O carbono, por exemplo, ele é família 4A. Então, você vai escrever o carbono, C de carbono, e vai botar 4 bolinhas. O que isso quer dizer? Que esse elemento, para ele estar estável, ele tem que estar fazendo 4 ligações. E assim por diante. Ah, mas então todas as vezes eles vão estar com todas essas ligações necessariamente? Não, não necessariamente, mas muito provavelmente porque a tendência dele é querer ficar estável. E por que isso é importante? Porque daqui a pouco você vai ver, por exemplo, as representações do carbono. Você vai ver que vai estar assim, ó, um carboninho ligado a outro carboninho, ligado a outro carboninho. Aí puxa aqui um hidrogênio. Eita, nós. Puxa lá um hidrogênio, puxa cá outro hidrogênio. Aí você fala, mas por que só tem um hidrogênio? O hidrogênio está ligado só a um carbono e o carbono está ligado a outros 3 hidrogênios. Meu amor, por causa disso daqui que eu te falei, das camadas de valência. Se você precisa entender tudo, você não precisa. Você precisa entender o quê? Que o hidrogênio ele está se ligando a um só, porque ele é da família 1A, então ele faz uma ligação. O carbono está se ligando a 4, porque ele é da família 4A, então ele faz 4 ligações. E assim por diante. Outro conceito de química que a gente precisa aprender. O que é um carbono quiral? Um carbono quiral é um carbono que se liga a 4 grupos diferentes. Então, o carbono quiral, ele está ligado aqui a X, aqui ele vai estar ligado a Y, aqui ele vai estar ligado a W e aqui ele vai estar ligado a Z. Então, esse carbono quiral, ele se liga a 4 grupos diferentes. Me dá um exemplo de carbono quiral. Calma, guarda essa informação que eu te falei do carbono quiral, depois eu vou falar dele lá na frente, você não vai lembrar.
carbono quiral ligado a 4 grupos diferentes. Beleza? Beleza. Agora nós vamos para aqui. Para o arquivo. Cadê o arquivo? Aqui, PowerPoint. Essa aula aqui é da minha professora de bioquímica. Eu vou seguir ela, não vou falar tudo, mas eu vou seguir ela para saber os próximos passos. Ok. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber o que são biomoléculas. Elas são derivadas de hidrocarbonetos, e aí, como o nome já diz, hidrogênio e carbono. Eu tenho, por exemplo, proteínas, ácido nucleico, lipídio, carboidrato. Beleza? Beleza. Precisa saber mais alguma coisa aqui? Tá. O que são grupos funcionais? A gente vai ver daqui a pouco. Grupos funcionais determinam as propriedades físico-químicas responsáveis pelas propriedades funcionais. O que você precisa saber disso daqui? O grupo funcional, ele vai estar penduradinho lá em algum carbono, tá? Isso daqui, gente, isso daqui não está 100% correto. Eu estou tentando falar de uma maneira que seja didática para você entender. Lá na frente, depois que você já tiver uma certa base, você pode se aprofundar e saber mais especificamente o que significa cada coisa. Eu vou falar de um jeito para você entender. Então, esses grupos funcionais, eles vão estar pendurados em algum carboninho, vão estar pendurados em alguma cadeia. E aí, o que são essas propriedades físico-químicas que a gente vai ver? Agora, nessa aula especificamente, a gente vai ver sobre polaridade. Então, se é polar, se não é polar. E aí, dependendo do grupo que está nessa ponta, faz essa molécula ser polar ou ser apolar. Show? Show. O que são esses grupos funcionais? Aqui nós temos alguns exemplos. No livro, você tem muito mais, mas esses daqui são os principais. Por quê? Esses daqui são os que mais aparecem, principalmente na parte de biologia que a gente vê dentro dessa matéria de bioquímica. Então, o que a gente precisa saber melhor aqui dentro? São os nomes de alguns grupos funcionais. Então, eu vou desenhar aqui para vocês, que vocês vão ouvir muito falar durante as aulas. O primeiro deles é a hidroxila, que é o grupo OH-. O segundo deles é o grupo carboxila, que é o grupo COOH, que às vezes vai estar assim, às vezes vai estar só COO-. Ah, mas o que é COH? Veja bem, a hidroxila, que é o OH, hidroxila, carboxila, ok? Ok. Esses grupos, eles têm uma característica que eles são muito polares, altamente polares. Grava isso, ok? Polares, 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 polares. Outro elemento que quando você vê ali no final de uma cadeia, você pode chamar ele de polar. Enxofre. Capite? Capite. Ok. Aqui que eu quero. É aqui que eu quero. Cadê? Ok. Aqui fala os estados físicos da água. Aqui você vê que a molécula de água é H2O, mas isso aí é bem básico, né? E aqui vai falar sobre moléculas polares, apolares e anfipáticas. Primeiro, o que são moléculas polares? São as que fazem interação com a água. Então, água ou água soluto. O que isso quer dizer na prática? Que se mistura, gente, se mistura. Por exemplo, água e açúcar. Se eu misturo água e açúcar, que são dois elementos polares, são duas moléculas polares, elas se misturam. Elas se misturam e viram um só. Já quando você mistura a água, que é polar, e o óleo, que é apolar, o que acontece? Eles não se misturam, eles se separam. Ou quando você coloca, por exemplo, grafite, que é uma grande cadeia carbônica, dentro da água, o que acontece? Ele precipita, ele não se mistura ali, entendeu? Então, a molécula polar, ela tem essa característica, que ela se mistura, tanto que a gente chama a água de solvente universal. E as moléculas apolares não fazem essa interação. As moléculas anfipáticas são aquelas que têm parte polar e parte apolar, ok? Como que eu vejo isso naquelas cadeias que eu mostrei para vocês antes? Olha aqui, ó, a nossa hidroxila. Quando você vê a glicose, por exemplo, que é o açúcar que eu falei,
ela tem muitas hidroxilas ligadas. Ela tem carbono também, mas ela tem muitas hidroxilas. E esse grupo hidroxila, ele é muito polar. Então, quando você coloca ele no meio da água, a tendência dele é quase 100% certo que ele vai reagir, ele vai se misturar ali e ele vai virar outro elemento. A glicina, que tem aqui, ó, a amina, né, ligada aqui na pontinha, e a carboxila, que é o COO-, que eu te falei que é COOH, que você aprende lá na sua aula de química do ensino médio. A mesma coisa aqui, ó, o lactato, uma carboxila e o hidroxila. Outro grupo amina aqui no aspartato, que é um aminoácido, coisa que a gente vai ver muito na biologia. Aminoácido. Na verdade, eu acho que é só por isso que a gente estuda essa parte de química, para você entender um pouquinho mais sobre aminoácido. Ah, e qual que são os grupamentos apolares? Olha isso daqui. Grandes cadeias carbônicas, cara. Grandes cadeias carbônicas. Quando você vê vários carbonos assim, um atrás do outro, você pode saber que aquela molécula ali, ela é apolar, ela não se mistura. Ah, Brena, e quando eu tenho ali uma cadeia carbônica, igual eu tenho aqui um anel aromático, que é esse redondinho aqui, ó. Esse redondinho aqui, que nada mais quer dizer do que são carbonos ligados entre si, que formam uma cadeia aromática, porque ele tem ligações duplas entre eles. Então, eles estão fazendo aqui 6 ligações e 3 delas são duplas. Só que por conta dessa formatação, elas ficam em ressonância. Então, eles ficam ali arredondadinhos e aquelas ligações duplas ficam rodando ali dentro do anel aromático. E aí, o que acontece nesse caso aqui? Eu tenho uma molécula anfipática, porque eu tenho uma parte dela que é polar e uma parte que é apolar, que é o caso da fenilalanina, que é um aminoácido, ok? Ok. Um tipo de molécula anfipática que eu tenho é a nossa membrana celular, porque a gente fala que ela é uma bicamada lipídica. Então, você tem uma parte que é hidrofóbica, que não gosta de água, e você tem uma parte que é hidrofílica, que reage com a água e que gosta da água. Então, é muito comum você ver, por exemplo, que a parte que é hidrofílica, ela fica para baixo, para fora, e a parte que é hidrofóbica, ela fica para dentro, ok? Beleza. Autoionização da água. O que é a autoionização da água? O que você precisa saber aqui, amado? Olha só. Isso daqui é uma reação química, ok? Quando eu tenho essa setinha que vai e uma outra setinha que volta, significa que essa equação, porque isso é uma equação, é como se fosse uma equação matemática, ela está em equilíbrio ali. O tanto que forma é o mesmo tanto que eu tenho de... Vamos lá, porque tem gente que não vai saber isso daqui. Isso daqui é muito comum... Opa, cadê? Não. É muito comum a gente chamar de produto e reagente. Eu tenho X mais Y formando W mais E. Eu tenho reagente, que são os elementos que estão reagindo, e eu tenho os produtos. Quando eu estou em equilíbrio, que é quando essa setinha vai e outra volta, significa que eu estou formando tantos reagentes quanto eu estou formando produtos. Ah, então quer dizer que eu tenho a mesma unidade, tipo, eu formo 20 gramas de reagente e 20 gramas de produto? Não, tá? Só quer dizer que você forma a mesma quantidade de reagente que você forma de produto. Então, aquela relação ali, ela não é estática. Não é tipo assim, misturei uma coisa com a outra e aí formou um negócio e ficou parado ali. Não, significa que aquilo dali está indo e voltando. Então, ela tem esse... É por isso que eles falam que a água, ela se auto-ioniza. Ela fica naquela ali. Eu tô uma molécula de água, daqui a pouco eu tô um próton e uma hidroxila. Lembra? H+ é um próton, a gente chama comumente de próton, ok? E aí ela tem esse poder de dissociação. Ela e alguns outros elementos, tá? Mas a gente fala que ela tem esse poder de dissociação. Então, ao mesmo tempo que ela é água, depois ela já não é mais água. Ela é próton e hidroxila. E quando que isso vai se tornar importante?
Não vou falar disso daqui agora. Isso daqui vai se tornar importante quando a gente for falar de solução tampão, porque a solução tampão ela segue essa mesma linha de raciocínio, só que com outros elementos. Quando a gente vai falar de constante de equilíbrio, o que é essa constante de equilíbrio? A gente chama de KW, tá? Porque água em inglês é water. As concentrações de H+ e OH- formadas pela dissociação da água compõem um equilíbrio químico chamado de constante de equilíbrio de autoionização da água. Então, essa reação que eu te falei, ela tem uma constante de equilíbrio, que não vale a pena a gente entrar nisso daqui agora, tá? Mas veja bem. Ok. Coisas que você precisa saber para a gente entrar em pH. Que H+, quando a gente fala de H+, do nosso prótonzinho, ele torna o nosso meio ácido, tá? Ele vai tornar o nosso meio ácido. Ué, por que não tá indo? Aqui, H+. O próton torna o nosso meio ácido. E o OH, que é uma base, deixa o nosso meio básico, ok? Muito fortemente você vai ver isso em bioquímica, que é matéria de química, que é a teoria de ácido e base, que, se eu não me engano, se chama Bronsted-Lowry. Que o ácido, ele tende a doar H+. Vai ter gente que vai falar que tende a doar elétron, tende a doar o próton, que é... Aliás, desculpa, tende a doar elétron, falei bosta. O ácido tende a doar o próton, ele tende a doar H+. E a base, ela tende a receber esse H+. Ok? Então, essa é a teoria de ácido e base. Outra teoria que é muito interessante você saber para poder entender essa questão desse equilíbrio químico. Que quando a gente tem aquela reação lá, X mais Y, formando W mais E, quando você adiciona um reagente de um lado, por exemplo, eu vou adicionar um reagente de um lado, a tendência é eu formar mais produtos. Formo mais produtos. Por quê? Porque aquilo dali está em equilíbrio. Isso daqui significa que está em equilíbrio. Então, essa reação ela vai tender para o equilíbrio. Então, se eu adiciono muito o elemento X, o que ela vai fazer para eu não ter um excesso desse X? Ela vai formar mais produto para eu poder equilibrar essa reação e eu ter sempre aquele equilíbrio de quantidade de formação de produtos e de reagente. Beleza? E aí a gente corta um pouco essa parte e vamos para pH. Gente, o que é pH? pH é uma escala de concentração de H+ que a gente tem. E aí essa escala ela vai variar de 1 até 14, onde de 0 até 14, onde 0 é o mais ácido e 14 é o meio mais básico, ou o meio mais alcalino. E o que eu tenho de neutralidade é ali no meu 7, beleza? Ok. Lembra que quando a gente fala pH, igual eu falei novamente, é a concentração de H+. Então, vem aqui comigo só para você ter um raciocínio. Gente, é muito comum que você fique perdido no início dessa aula, porque é muita informação. Isso daqui são 3 anos de ensino médio, numa aula só. Mas vai ouvindo que com o tempo seu ouvido vai se acostumando e isso não vai ser mais um bicho de 7 cabeças, beleza? Tá. pH é menos log da concentração de H+. Já ouviram falar disso na aula, né? Na aula da professora. Beleza. Pensa comigo. Se pH é menos log, significa que quanto mais H+ eu tiver, maior a concentração de H+ eu tiver, se é menos log, menor vai ser o meu pH, correto? Porque isso daqui é como se estivesse em parênteses. Então, vamos chutar um número aí. Vamos supor que a minha concentração de H+ fosse
3. O meu pH vai ser 3? Não vai, né? O meu pH vai ser menos log de 3. Então, quanto mais H+ eu tenho, menor o meu pH. Explicando essa tabelinha aqui. Então, quanto maior a concentração de H+, mais ácido eu tenho. E menos base eu tenho, menos o H+ eu tenho disponível no meio. Beleza? E aí, isso daí vai ser uma característica que você vai ter dependendo da região do corpo que você tiver, dependendo da solução que tiverem te dado ali, enfim, dependendo de várias coisas. Aí, é claro que eles vão vir para a parte da biologia aqui, falando, por exemplo, que no seu organismo você tem o pH do sangue, que é um pH mais neutro, ali em torno de 7,35, 7,45. Já o pH da boca é um pouco mais alcalino, ó, 6, é neutro também, perto de neutro. O sangue que é levemente alcalino, né? A boca, ela é levemente ácida, porque ela não tá no 7, ela é levemente ácida. Já o pH do estômago, olha lá, ácido, do pâncreas, alcalino, e assim por diante. E aí você tem as alterações do pH, porque o que acontece? Nós temos no nosso corpo várias substâncias, por exemplo, as proteínas. É muito comum você ouvir que proteína se desnatura. E a proteína, ela depende da estrutura dela para ela servir uma função específica. Então, por exemplo, a proteína que é responsável por levar um elemento de fora da célula para dentro da célula, que são as proteínas de transporte, por exemplo, ela tem um pH ideal para ela poder funcionar. A estrutura dela está ali daquele jeito. Quando eu mudo o pH, quando eu mudo a temperatura, por exemplo, eu mudo a estrutura daquela proteína. Quando eu mudo a estrutura daquela proteína, ela perde aquela função. Então, é muito importante que a gente tenha no nosso sangue, por exemplo, como o nosso corpo é formado por proteínas, várias proteínas, por exemplo, é muito importante que você mantenha aquele pH ali sempre estável. Porque quando você tem uma acidose, que é um excesso de H+, tá ficando acidose, seu sangue tá ficando muito ácido, você desequilibra aquilo dali, ó, faca na caveira. Fiquei com alcalose, tô com muita base no meu corpo. Faca na caveira, morre, acabou. Ó, acidose respiratória, acidose metabólica, aí aqui ele dá uns exemplinhos, mas eu vou pular. Porque agora a gente vai para falar dessa parte aqui, ó. Curva de titulação revelam pKa de ácidos fracos, sistema tampão. Da onde? Você estava falando do negócio, você passou para o outro. Sim, calma. Olha só. Isso daqui já é falando de outra coisa. Ka é constante de equilíbrio. E pKa é uma outra forma de a gente saber essa constante de equilíbrio. E que você vai precisar saber do sistema tampão. Que o sistema tampão, ele é resistente à mudança de pH. Ele vai estar ali naquele equilíbrio que eu falei para vocês antes. Ele vai estar tentando buscar aquele equilíbrio ali, aquela reação de equilíbrio. Então, sempre que eu adicionar do lado, ele vai formar mais do outro para poder deixar o sistema em equilíbrio. Por quê? Porque se eu vario o pH do meu sangue, por exemplo, no sangue tem uma solução tampão. Se eu vario muito o pH do meu sangue, o que vai acontecer? Acidose, entendeu? Por isso que eu tenho o sistema tampão do sangue, por exemplo. E aí, o sistema tampão, o que você precisa saber? Que você tem um ácido mais uma base formando um par conjugado. Lembra que eu falei para vocês da teoria de Bronce e de Lowry? Que o ácido tende a doar elétrons e a base tende a receber elétrons. Guarda isso na sua mente. Ácidos fracos não se dissociam completamente, né? E aí aqui ele tem um exemplo que eu particularmente não gosto. Vou pular para outro. Deixa eu procurar aqui o exemplo que eu gosto, que é o exemplo do sangue. Aqui, ó. Aqui, meu filho, aqui, ó. Tampão de bicarbonato, responsável por regular o pH sanguíneo. Veja bem. Aqui eu tenho um H+, que é um ácido, um bicarbonato, que é uma base,
E o H2CO3, que é o ácido carbônico, que é a minha base conjugada. Então, veja bem, pela teoria da constante de equilíbrio lá, né? Se eu tenho muito H+, a tendência, né, que é o reagente aqui no caso, é formar mais produto lá para o outro lado. Então, se o meu sistema, por exemplo, eu estou recebendo, porque isso daqui é no sangue, se o meu sangue está com uma quantidade muito grande de próton, tem muito hidrogênio H+, rolando no meu corpo, o meu pH, ó, tá diminuindo, tá caindo, concentração de H+ aumentou, meu pH, ó, tá descendo. Só que se eu tenho uma solução tampão no meu sangue, eu tô adicionando H+, vai se deslocar, ó, pro lado do produto. Vou formar mais ácido carbônico, que é a minha base conjugada. O que vai acontecer? Se eu tenho ácido carbônico, ele vai se dissociar em água e CO2. Quem expulsa o CO2 do sangue? Pulmão, pô, quando você respira. Respira oxigênio, expira gás carbônico. Olha que genial! Você tem um negócio no seu sangue que se acontece alguma merda, que alguém coloca lá um monte de molequinha de H+ no seu sangue, você vai ficando acidótico. O seu sangue começa a produzir ácido carbônico, porque essa constante, você tá vendo aqui que tá em equilíbrio? Então, se eu adicionei H+, ele vai formar mais produto, ácido carbônico. E, em compensação, o ácido carbônico, ele tem esse mesmo equilíbrio aqui, é porque essa setinha aqui tá meio cagada. Mas você poderia substituir esse trem horroroso aqui facilmente por outro vai e vem. E aí você teria que... Eu coloco H+ aqui, tô colocando H+ aqui, tô colocando muito ácido. O que meu equilíbrio vai fazer? Meu sistema tampão vai formar ácido carbônico, porque eu tô adicionando aqui, ele vai tender para o lado direito, vai formar mais ácido carbônico, e em compensação, se eu estou formando muito ácido carbônico e aqui também é um equilíbrio, o que vai tender a fazer? Formar mais produto, vou formar mais água e mais CO2. Aí agora que o que era H+ virou água e CO2, o que eu faço com esse CO2? Eu expulso ele lá na respiração. E eu fico com a água, porque da água eu gosto. A água me faz bem. E mesma coisa vice-versa, desculpa. Tô adicionando muito OH, muita base. Tô adicionando muita base. Qual que é a tendência? Formar mais pro lado de lá. Vocês entenderam? Ah, não entendi, tá muito difícil de entender. Pergunta aí, manda pergunta. Tampão fosfato, veja bem. Tampão fosfato, é a mesma ideia. Gente, vocês viram que a setinha de vai e vem, ela é representada de várias maneiras diferentes, mas todas elas têm a mesma função, ok? Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho o meu ácido, que é o meu H+, né? Vocês vão ver que isso se repete com muita frequência. O meu H+, o meu ácido. O meu ácido... Por que não quer ir? O meu ácido aqui, ó. E aqui eu tenho a minha base. E aqui é a minha base conjugada. Por que aqui é a minha base conjugada? Olha só. Veja bem. Olha que genial. Olha que genial. Quando eu adiciono H+ aqui, ó, ou então quando eu adiciono... Vou dar o exemplo contrário. Lembra da água? Que a gente falou que ele tem forte poder de dissociação? Se eu adicionar a base aqui, ó, OH-, tô colocando muita base no sistema. Esse OH+ aqui vai juntar com esse H+. Então, se eu tô adicionando muita base, o que vai acontecer? Vou formar muita água. Tá certo isso aqui? Não sei se tá certo isso aqui. Vou dar esse exemplo, não. Me embolei aqui, gente. Não lembro desse exemplo. Mas, enfim. Se eu adicionar muito H+ aqui, o que vai acontecer? Ó, veja que mudou de lado a reação. Se eu tô adicionando muito reagente aqui, ele vai formar muito o quê? Produto. Entendeu? Porque ele vai compensar. E a mesma coisa o contrário. Se eu tô com pouco H+ aqui,
tô com pouco H+ aqui, a tendência é ele abastecer para o mesmo lado. Porque ele está tentando entrar em equilíbrio. E aí agora a gente vai para o exemplo mais prático, ó, de regulação respiratória. Então, o plasma, que é o plasma sanguíneo nesse caso aqui, ele tem esse pH ideal aí de 7,38, 7,42. Quando que eu tenho entrada de H+? Quando que eu vou ter entrada de H+? Vou ter entrada de H+ aqui, ó, com o meu metabolismo, ácido lático. Tô tendo entrada de H+. Ou quando eu como, tô comendo ácido graxo. O que a solução tampão vai fazer? A solução tampão, que fica no líquido extracelular, não é dentro da célula, é fora da célula, ela começa a fazer aquela dissociação aqui, ó. Tô adicionando H+, ela vai formar ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, vai formar água e CO2. O CO2 vai ser expelido na respiração. E é isso que é a solução tampão. Vamos voltar aqui nos objetivos de aprendizagem dessa professora aqui, maravilhosa. Opa, aqui. Que a gente definiu os fundamentos. Princípio básico da bioquímica não falamos. Propriedades e características da água, que a propriedade da água aqui ela é uma molécula polar. Ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. pH e solução tampão. O pH a gente viu que é uma escala de concentração de H+, que varia de 0 a 14, ou de 0 é o mais ácido, 14 é o mais alcalino e 7 é o neutro. E a solução tampão é aquela solução que vai ajudar a gente a manter o equilíbrio. De forma bem didática falando para vocês. E aí, na próxima aula, a gente vai estudar aminoácidos. Brena, o que você me falaria para eu poder estudar um pouco mais? Cara, estuda principalmente entender esses grupos funcionais aqui, que a gente vai ver bastante lá na parte de aminoácido. Se faz lembrar desses grupos que são mais polares, os grupos que são mais apolares. Tenta entender melhor essa questão do pH, estuda, entendeu? A variação de pH, procure entender por que pH é concentração de H+. Ah, tá, outra coisa. Vocês vão ver escrito assim, pH é a concentração de H+, que é a concentração de ácido ali, né? De ácido, porque o H+ é ácido. E pOH é o quê? Concentração de OH-, concentração da base. Just it. Just it. Mesma coisa, mesma bosta. Mesma bosta. Aí você vai ver, por exemplo, isso aqui, KW, constante de equilíbrio. A quantidade de concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Sendo que a concentração de H+ tem que ser a mesma que a de OH-. É isso, entendeu? É tudo fácil assim, gente, não tem mistério. É porque o povo dificulta muito. Mas igual, pH é menos log da concentração de H+. É isso. Aí lá pra frente você vai ver pH, pKa, aqui, ó. Ácido e as bases são fracos. Conceito de ácido são espécies doadoras de prótons, de H+, e bases receptoras. O que mais que ele fala aqui? Ah, tá. K. K é a constante de acidez. pKa é menos log... Olha só. Ka é constante de ionização ou dissociação. pKa é menos log de Ka. É aquela mesma ideia do pH que eu falei para vocês. Se é menos log de Ka, então quanto maior for o Ka, menor o meu pKa, porque o pKa é menos log da concentração de Ka. Então, essa questão da matemática aí, ela é mais fácil de entender. Ah, Brena, mas por que eu vou usar isso na minha vida, no meu dia a dia? Calma. Só lembra desses conceitos. Só lembra disso, entendeu? Lembra dessa questão de que se é menos log de não sei o que lá, significa que Ka, por exemplo, quanto maior for a minha constante de ionização, menor é o meu pKa. Só isso. Você
precisa ter essa associação matemática na sua cabeça. Essa curva de titulação aqui, que a professora fala na aula, ela tem a ver com a solução tampão, que é a parte que, que consegue se controlar ali, entendeu? Porque você tem uma faixa de controle. E aí, por que que o Ka, eles... Não, vou falar isso lá, nossa, deixa eu falar. Enfim, gente, acho que por hoje foi o suficiente. Acho que a gente não precisa saber mais do que isso por agora. Novamente, se tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar. Eu tenho todo o prazer do mundo em responder. Não ligo mesmo. E é isso. Se vocês quiserem... É isso, tá? Eu vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Beijinho.